Bom, pessoal, voltei para a gente dar continuidade à nossa aula de hoje, porque eu acabei dividindo em duas partes para que não ficasse muito extenso o vídeo e ficasse até complicado de pausar, porque o vídeo é grande e ter todo esse cuidado. Então, vamos dar continuidade. São poucos slides, porque eu acabei detalhando pouco. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu acabo escrevendo muito no quadro em sala de aula e aí eu tô tirando essa mania porque acredito que fica mais válido para vocês quando está com tópicos, porque fica melhor de assimilar o que eu falo com o que está escrito. Mas eu prometo deixar melhor nas próximas aulas, tá? Porque eu também não sabia que ia dar esse problema de vocês não conseguirem de não conseguir gravar vídeo e slide, eu realmente estou só falando e com o slide aberto, então acaba não ficando tão, acaba que meio que não existe tanta interação assim como eu queria que acontecesse. Então vamos lá para o sistema urinário. A gente precisa realmente destrinchar todo esse sistema. Ah, uma coisa, eu não sei se eu estou sendo muito rápida ou não, não sei se eu já falei sobre isso, mas caso esteja sendo, aí vocês tentam me avisar de alguma forma, me sinalizar, tá? A sorte é que vocês têm como diminuir a velocidade no YouTube, mas vamos continuando. A gente acaba antes, esse sistema, o sistema urinário, ele era chamado de sistema excretor. Só que já faz um tempo que ele é realmente considerado e dito como sistema urinário, porque dizer que ele é um sistema excretor fazia com que ele existisse, fosse o único sistema que tivesse essa função. Só que, na verdade, ele é um dos sistemas. O sistema respiratório também pode ser considerado um sistema excretor, porque, como vocês sabem, a gente precisa do oxigênio. E se vocês lembram, o oxigênio ele é levado pela hemoglobina no nosso sangue. Então, o oxigênio, que é o nutriente, ele entra no nosso corpo dessa forma e ele sai na forma de gás carbônico, porque o gás carbônico ele é tóxico para o nosso corpo e por isso ele acaba sendo necessário ser expelido. Então ele excreta de certa forma. Então podemos dizer sim que o sistema respiratório também é um sistema excretor. Então se eu perguntar para vocês se o sistema urinário, ele é o único sistema excretor? Não, porque existem outros sistemas, como por exemplo o respiratório, que ele excreta substâncias também, só difere mesmo o tipo de substância, que vocês vão perceber que são outros tipos que são liberados, tá? Então vamos lá. É, no slide, eu coloquei para vocês a divisão de uma forma geral. Primeiro, explicando que o sistema urinário vai ser justamente o conjunto de órgãos responsáveis pela filtração do sangue, produzindo urina e controlando justamente o equilíbrio hídrico, que são os líquidos do nosso corpo. E ele é dividido em rins, que produz a urina, ureteres, transporta a urina para o meio interno, bexiga, que armazena a urina, uretra, que transporta a urina para o meio externo. Isso de uma forma mais simplificada. Só que para a gente absorver mais informações sobre isso, o nosso sistema ele consiste de dois rins, o direito e o esquerdo, dois ureteres para cada rins, claro, uma bexiga e uma uretra. E aí, nessa imagem aqui, vocês podem perceber, nessa aqui que vai ficar melhor, que um rins ele está um pouco mais embaixo do que o outro. Então a gente costuma dizer que não é um erro de imagem, é porque pela anatomia do nosso corpo, em cima do rim direito existe um órgão que é o fígado. Então isso faz com que ele fique um pouco mais inferior que o esquerdo, tá? Tem essa questão anatômica da inferioridade da localização. E os rins, eles têm essa proteção óssea que são pelas costelas flutuantes, que inclusive muita gente, por questão de estética, acaba retirando, o que deixa vulnerável esses órgãos, porque caso aconteça algum trauma nessa região, eles podem ser atingidos.
tá? E isso complica mais ainda a situação do paciente, porque se ele tivesse, por exemplo, as flutuantes, isso poderia não acontecer, o que fosse seria um pouco menos agressivo, na verdade. Pode ser que sim, que tenha acontecido de certa forma, mas que seria menos. E aí, a gente voltando para essa imagem aqui, essa artéria aorta, a gente fala que ela nos livros, em todas as ilustrações, quase não sai, ela é dessa cor. Ela fica dessa cor azul. E quando a gente fala de veia cava, a gente fala que ela é a vermelhinha. E essa imagem que eu estou mostrando para vocês, né, tem esse corte, que a gente chama de corte coronal. Olhando por fora, elas entram tanto a artéria quanto a veia, elas se ramificam e vai para os rins, tá? Então, elas entram nos rins e entram na estrutura do uréter, que não dá para ver aqui não, mas a gente chama ela de pelve renal, que eu vou mostrar para vocês agora nessa imagem. Que ela é bem explicadinha, ó. Tá vendo eu falando aqui de pelve renal? As ramificações que eu estou falando para vocês, que acontece tanto da veia quanto da artéria. Então, assim, o que vocês precisam saber é que um dos pontos mais importantes desse sistema, que eu coloquei aqui nesse slide para vocês, uma das funções principais desse sistema é manter a homeostase das concentrações de substâncias. Lembra que eu falei para você já o que seria homeostase? Pronto. Mantém esse equilíbrio do nosso corpo, regula o metabolismo celular e ele acaba controlando esse balanço entre o meio interno e meio externo e elimina, por exemplo, resíduos e toxinas. Ele também faz a filtragem e reabsorção do sangue. Então, tudo isso faz parte da função do sistema urinário. Então, a gente pode descrever a filtragem do sangue como uma das principais funções do sangue, funções do sistema, perdão. E aí, lembra que eu tinha falado para vocês no slide anterior que normalmente costumamos eliminar cerca de 800 ml de urina? Pronto. São justamente por esses dados aqui. Por quê? Os rins, eles filtram cerca de 180 litros de sangue por dia. Isso mesmo. E toda essa filtragem, porque você se pergunta, sim, como é que os rins filtram tanto sangue e acaba liberando de resíduos só cerca de 800 ml? Pois é, porque o que vai ser liberado é o que o nosso corpo não precisa mais. Então, 99,9% do que os rins consegue filtrar no nosso sangue, ele volta e continua suas funções normais. Ele só meio que vai filtrando todo o sangue e meio que eliminando tudo que for de ruim. Igual uma peneira, sabe uma peneira de cozinha? Acabei de pensar nessa similaridade, porque quanto mais a gente acaba peneirando, mais resíduos acabam ficando em cima dessa peneira. Então vocês fazem de conta que essa peneira, o que ficou em cima, são os resíduos tóxicos que o nosso corpo possui e ele acaba ficando por fora dessa filtragem e o que sai, o que acaba descendo pela peneira é o que o nosso corpo vai continuar utilizando, porque se a gente cita esse exemplo diário, como por exemplo fazer um suco de maracujá, quando a gente colocar a peneira, o que vai ficar em cima são os resíduos e o que vai descer é o suco. E claro que a gente bebe o suco, ele não é útil para a gente, então é a mesma coisa que acontece. O sangue é útil e por isso ele volta para a nossa corrente sanguínea, para realizar todo o processo que ele possui e distribuir oxigênio e todo esse contexto que tem por trás do nosso sangue, que já é outra cadeira mais específica que a gente fala que se chama hematologia, tá? Então vamos lá para um detalhe maior nessa imagem aqui. Aqui vocês podem ver autoexplicativo, já está dizendo tudo. Só que assim, a gente precisa detalhar alguns pontos. Por exemplo, a cápsula renal, que é essa parte de cima, ela é
tem todo esse tecido conjuntivo que é bastante resistente. E é ele que vai fornecer essa proteção. Aí tem o córtex, tá? Que ele tem o córtex e tem a medula. E na medula tem essas pirâmides renais que são separadas por um espaçozinho que a gente chama de coluna renal. Aí tem as artérias renais, ele entra pelo córtex, o córtex, essa palavra é difícil de falar às vezes, mas vocês me perdoem. O córtex, vocês precisam saber que ele é a parte funcional dos rins. Tá, mas o que isso quer dizer? Significa que a parte que filtra todos esses resíduos e todo o sangue está no córtex. Não sei se vocês já ouviram falar sobre néfrons, que poderia existir uma aula bem específica só para os néfrons, mas ela é justamente uma estrutura de microtúbulos que são enrolados por capilares e ele se estende do córtex até as pirâmides renais. Então, a gente entende que a parte do córtex, onde justamente tem os néfrons, é a parte que reabsorve tudo. E aí essas substâncias são filtradas, e aí, depois de tudo isso, que são que é essa filtração de sangue, porque assim, vocês podem se perguntar, tá, mas como é que o sangue vai parar aí? Então, o nosso coração, ele através da artéria, vai liberar o sangue para os rins, aí ele passa por essa filtragem, isso ele chegou aos rins justamente pela artéria, e quando ele for reabsorvido, filtrado, conseguir identificar tudo que foi necessário ele ficar ou expelir, aí ele sai desse local dos rins através da veia, tá? Ele entra pela artéria e sai pela veia. Tudo bem até aí? Será que foi muita coisa para vocês? Mas vamos para a segunda função. A segunda função é a reabsorção. Lembra que ele filtrou, né? Depois que ele filtrou, aí é que ele vai reabsorver. Ele filtrou e vai reabsorver o que é mais necessário para eles, que são algumas substâncias, mas que a gente pode colocar agora que as substâncias seriam água, principalmente, porque na próxima aula a gente vai ver qual é a composição da urina e vai dar para vocês assimilarem melhor. Mas existe toda essa reabsorção de alguns resíduos que são importantes e que não devem sair na urina. Isso a gente fala quando o nosso corpo está em homeostase, está tudo em equilíbrio. Quando acontece algum problema de patologia, como algum problema renal, insuficiência renal, diabetes, tudo isso pode ser alterado e acaba fugindo do que a gente ensina aqui. Por quê? Foi uma questão de patologia, que a gente vai estudar mais para frente sobre as alterações que podem causar na urina determinadas patologias. Mas o que vocês precisam atentar agora é que existe a função de filtração do sangue e existe a função de reabsorção, como por exemplo de água, sódio, cloreto e potássio e bicarbonato, tá? Aminoácidos, glicose, e aí essas são as substâncias que normalmente elas devem ser reabsorvidas. Aí você se pergunta, tá, e o que é que deve ser eliminado? O que é que deve ser expelido? Então, o que deve ser expelido são proteínas, não são proteínas, na verdade, são substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, como por exemplo a ureia e creatinina. Então, voltando para as substâncias que elas são reabsorvidas, elas volta pela veia renal e vai para a corrente sanguínea e continua esse fluxo. A creatinina e ureia, que são as que eu falei para vocês que são tóxicas, elas precisam ser eliminadas por ser chamadas de compostos nitrogenados. A gente tem quatro principais, que é a amônia, ela é extremamente tóxica. Então, ela é tão tóxica que, por exemplo, quando ela passa pelo fígado, a amônia ela é convertida em ureia, que fica um pouco menos
um pouco menos tóxicas, que quando chega no rim será conduzida para formar a urina, tá? E geralmente a amônia tem nesses produtos de limpeza que são utilizados, ela é extremamente tóxica para o nosso corpo. Aí ela é convertida em ureia para ficar menos tóxica, mas continua sendo, só que menos. E são 4 substâncias nitrogenadas, né, que nosso corpo precisa eliminar, porque são tóxicas, que seria a amônia, que eu falei para vocês que ela é convertida em ureia. Tem o ácido úrico, que é formado a partir da decomposição de proteínas específicas, e o ácido úrico, amônia, ureia e creatinina. Então, são essas quatro. Essas 4 substâncias são compostos nitrogenados que o nosso corpo precisa eliminar para que não aconteça nenhum tipo de toxicidade no nosso corpo. Aí vocês se perguntam, tá? E o que tem que ser eliminado? Como é que vai funcionar? Então, entre o córtex, que eu falei para vocês que é a unidade funcional, essa estrutura da pelve renal, a gente tem as pirâmides renais. E cada uma é tipo um funilzinho, que são chamadas de cálices renais. E a medula vai fazer a formação da urina. A urina é produzida nas pirâmides renais. Elas pegam a água, que é a maior parte da urina, e principalmente ureia e creatinina, sendo conduzidas até os cálices que se juntam na pelve renal, e ela forma e vai diretamente para o ureter. E aí ele segue até a bexiga, que será o reservatório, como eu falei para vocês, que elas armazenam cerca de 700 a 800 ml de urina. E é basicamente isso. O córtex é a parte funcional e a medula renal, onde tem a pirâmide renal, ela é feita para formar a urina e os néfrons ficam entre o córtex e a medula. E todas essas funções elas acabam regulando a homeostasia do nosso corpo, tá? Eu sei que pode ter ficado meio confuso porque são muitos nomes. Eu não sei, acredito que sim, eu deveria ter mexido mais no mouse nessa imagem para identificar. Mas como tem o nome aqui, ó, fica melhor. Que eu falei para vocês sobre o cálice, o menor e o maior, o córtex, que é essa parte aqui de fora, as pirâmides, que foi essa aqui, ó, os cálices, que eu falei que meio que eles lembram funil, a artéria, o ureter, que vai levar diretamente para a bexiga, faz de conta que aqui está a bexiga, e aqui é a pelve renal. E essa cápsula maior que eu falei, que foi a primeira que eu falei, lembra? Que é formada pelo tecido conjuntivo. Pronto, é basicamente isso. Qualquer dúvida, acredito que vocês voltando o vídeo para que escute de novo tudinho direitinho, seja melhor para vocês poderem absorver, tá? Aí amanhã eu tento liberar para vocês o exercício sobre alguns pontos que conversamos hoje para vocês. E aí na sexta-feira vocês me entregam esse exercício no grupo, tá? Um beijo para vocês. Espero que tenha sido produtivo de alguma forma essa aula para vocês. E até breve.